o Grafite falou, e até talvez uma Libertadores seguindo esse caminho da Copa do Brasil, né? Cara, o trabalho do Diniz, para mim, ele é muito simples, né? Ele tem um poder ofensivo muito forte, mas ele tem deixado a desejar muito na parte defensiva, que foi por isso que eu elogiei tanto a partida do Vasco ontem defensivamente. E aí a gente, o recorte que eu costumo fazer aqui, que sempre estou falando aqui, é que o Vasco precisa de reforços. Então ontem, claramente, quando você teve um primeiro volante que protegeu a sua zaga, o seu jogo já foi diferente. Então, é difícil de falar agora, porque está chegando peças, né? Estão chegando peças, então eu vou querer, obviamente, ver como tudo isso vai se desencaixar, como que o Diniz vai botar esses jogadores para jogar. Mas, assim, em relação ao trabalho dele, ele não tem feito muito diferente do que eu imaginava, não, tá? Um Vasco com posse de bola, ofensivo, mas que é ruim defensivamente. E se você parar para ver, os times do Diniz, até o Fluminense, antes dele fazer sucesso, né? Dele conseguir ali aquela Libertadores, enfim, sofria muito na parte defensiva. Então, acho que isso é um problema do próprio Diniz, mas que no Vasco agrava ainda mais, porque o Vasco não tem o Nino, por exemplo, que fazia aquela saída de bola excelente ali com o Diniz, sabe? Que dava aquela sustentação na zaga. O Vasco não tinha esse jogador. O Diniz contava muito com o João Vitor, antes da saída dele, mas que era um jogador que a gente via claramente que não tinha não conseguia desenvolver. Ele já estava chegou num momento ali no Vasco que ele não conseguia mais desempenhar, acho que na cabeça dele mesmo que não fazia funcionar, porque não acho um jogador horrível, não é um zagueiro horrível, tanto que conseguiu o mercado, mas não tinha mais psicológico para estar ali. Então, acho que e espero que agora, com a chegada principalmente do Carlos Cuesta, que é um jogador desses assim, xerifão, né, que vai organizar ali a defesa e tudo mais, que isso melhore, porque, como eu disse, o exemplo do Fluminense ali no comando do Diniz é muito bom você pegar esse ponto. E quando o Fluminense perdeu o Nino, a gente falou sobre isso aqui, perdeu o Nino e o André, né, que eram peças fundamentais nesse esquema do Diniz, tudo desandou. Então, talvez seja uma boa oportunidade para o Vasco agora acertar nessa janela, que, particularmente falando, eu estou gostando bastante, a gente vai comentar aí, acho que já deve ser o próximo assunto. Então, acho que é acertar na janela e dar, sim, tempo para o Diniz trabalhar. Eu gosto do Diniz, tá? Enfim, acho que dos técnicos também que temos à disposição, e os últimos que trabalharam no Vasco, ele foi um dos únicos, né, que conseguiu entregar esse poder ofensivo do Vasco com as peças que tem. Então, eu gosto dele, acho que o Vasco sim tem que dar tempo para o treinador trabalhar, o Diniz já está aí há alguns meses no Vasco, e ele vem entregando, cara. É a parte defensiva mesmo que me incomoda demais, mas eu entendo muito também que são as peças que o Vasco tem no elenco, então, por isso que eu disse que acho que com os reforços isso tudo pode melhorar, e aí dá tempo. Eu e o Arthur também, quando está aqui, sempre falamos sobre isso, que não adianta você demitir treinador. O Vasco é um dos times que mais demite treinador aqui no Brasil. E o que adiantou? Qual foi o último título de expressão do Vasco? Entendeu? Então, assim, não adianta você demitir o treinador. Eu acho que é um técnico consolidado, o Diniz, os jogadores gostam de trabalhar com o Diniz, isso é claro, todos eles falam. Os jogadores, por exemplo, agora, o Robert Renan e o Andrés Gomes, na sua apresentação, falaram que o Diniz foi importante para a chegada deles ao Vasco. O Matheus França também falou que o Diniz ligava para ele 24 horas por dia para tentar convencê-lo de vir para o Vasco. Então, assim, você vê que a importância do treinador não é só ali na beira do gramado, é também nos bastidores. E o Diniz é um grande conhecedor de futebol, tem uma experiência muito grande nos bastidores, conhece muitos jogadores, e os jogadores gostam de trabalhar com ele. Todo mundo fala sobre isso, né? Apesar da gente ver aí as doideiras, até soltamos um vídeo aqui no Esportes Arena, com o momento de Diniz e as brigas dele com os jogadores, mas tá aí, depois vocês vão assistir, ficou muito bom o vídeo. Boa. Mas, enfim. Então, apesar disso, os jogadores gostam de trabalhar com ele. Então, acho que, para mim, na minha visão, a torcida pede a cabeça do Diniz para ele ser demitido e tudo mais, mas eu acho que com peças, agora a gente pode fazer essa análise. Se ele não conseguir entregar defensivamente, aí eu concordo, beleza, pode ser demitido, porque agora ele vai ter peças defensivas boas para poder trabalhar melhor esse sistema defensivo do Vasco. Eu falei, que o Fernando Diniz é um bom treinador, faz um bom trabalho, mas ele precisa de peças para isso. Enquanto o Vasco não entregar peças para ele exercer o trabalho dele, fica complicado. E é isso que acontece defensivamente nos jogos do Vasco. Principalmente da parte ofensiva, que o Vasco tem peças que ajudam ele. Entendeu? Ajudam